Depois, senador Marcon. Senhor presidente, Parabéns. senhores senadores, que essa pequena divergência minha, que vou manifestar agora, com o presidente Fernando Henrique, não faça jurisprudência. Eu costumo subscrever, sem nenhuma hesitação, os pronunciamentos de Sua Excelência. Mas em relação a um artigo que ele publicou num portal noticioso e que recebeu uma resposta ácida da minha querida colega senadora Gleisi Hoffmann, aqui presente, eu tenho uma pequena divergência. Uma divergência que gira em torno da natureza dos sorrisos. Disse o presidente Fernando Henrique, comentando uma reunião ocorrida na biblioteca do Palácio do Planalto, da Alvorada, em que aparecem sorridentes em meio a uma reunião de campanha eleitoral com os marqueteiros do PT e os conselheiros de campanha da presidente Dilma, o ex-presidente Lula e Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff. O presidente Fernando Henrique comenta que eles teriam aparecido juntos, embevecidos e sorridentes. A minha pequena divergência é em relação à interpretação dos sorrisos. Não sou especialista em sorrisos. O amor, o sorriso e a flor, do célebre verso de Tom Jobim, não sei se Tom Jobim ou de Newton Mendonça, eu entendo razoavelmente de flor e de amor, de sorriso nem tanto, até porque sou um pouco carrancudo. Coração mole, mas carrancudo. Embevecido, sim, está o presidente Lula. Eu não tenho dúvida. É o ex-presidente que parece que não desencarnou da presidência, usando a biblioteca do Palácio da Alvorada como se fosse a sua casa. Até divirjo da iniciativa do líder do PSDB na Câmara, que se insurge contra a utilização do Palácio da Alvorada para finalidades políticas pela presidente Dilma Rousseff. Não, quem usou para finalidades políticas foi o ex-presidente Lula. Ele está embevecido, efetivamente, com a ostentação do poder, com o fato de ser uma figura absolutamente indispensável, não apenas na liderança política, no protagonismo político, mas até mesmo na operação do dia a dia do governo da presidente Dilma Rousseff, comportando-se e ostentando a posição e a condição do seu mentor, o manda-chuva. Sorri embevecido com seu próprio poder. Tanto assim que a fotografia foi divulgada pelo presidente Lula. Não só a biblioteca da Alvorada é dele, como age como se o governo fosse dele, até a fotografia que vai para a imprensa é a fotografia do Instituto Lula. A presidente Dilma me parece contrafeita. Sorri sim, mas um sorriso contrafeito, de alguém que está pouco à vontade. Seguramente porque não seria o temperamento dela essas exibições de intimidade. E nisso eu creio até que ela se comporta com bastante sobriedade e merece todo o meu apreço. Tenho até uma certa afinidade com ela quanto a essa reserva. Mas contrafeita porque, na verdade, senhor presidente, nós chegamos a uma situação em que estamos caminhando já para a proximidade para as eleições e a presidente Dilma, até hoje, não consegue se libertar das amarras que aprendem ao seu mentor. É como se a autoridade política dela, presidente da República, estivesse diminuída por aquela sombra gigantesca que, a pretexto de protegê-la, a tutela, a sombra do ex-presidente Lula. Até porque não faltam, entre alguns dos seus próximos que a cercam no próprio Palácio do Planalto, alguns que gostariam da volta do ex-presidente, uma espécie de queremismo extemporâneo. O fato é que a presidente, na própria apresentação do balanço que faz da sua gestão, ela procura esse já é um traço visível do que será a sua tática eleitoral,
dissolver os seus 4 anos de pouquíssimas realizações no conjunto dos 3 mandatos do PT. Porque, inegavelmente, o mandato do presidente Lula registraram excelentes índices de aprovação popular, tanto é que ele elegeu a sua sucessora, que demonstrou valor, evidentemente, na campanha, mas que não chegaria jamais à presidência, não fosse o impulso extraordinário que lhe foi dado pelo presidente Lula. O presidente Lula conseguiu realmente êxitos importantes de aprovação popular, embora tenha acumulado e legado à sua sucessora problemas gravíssimos, numa herança que ela não pode renegar, porque ela participou da sua construção. Me refiro ao comportamento do presidente, que lembra a cigarra da fábula do La Fontaine, a cigarra e a formiga. A cigarra que cantava durante o verão e que no inverno se vê constrangida a pedir emprestado um pouco de alimento para sua vizinha, intratável, a formiga. O presidente Lula se comportou assim. Período de bonança da situação internacional, o preço das nossas commodities nas alturas e juros baixos no campo internacional. Parecia que era possível realizar um milagre. Esse sim seria o verdadeiro milagre brasileiro de crescimento permanente e sustentável sem investimento, apenas lastreado e amarrado no consumo. A presidente Dilma, ao se apresentar como candidata, e ela o faz já há 2 anos, também voltando à imagem de La Fontaine, se apresenta agora como a gralha que se enfeita com as plumas do pavão. Na falta de realizações concretas do seu governo, na falta de entrega daquilo que efetivamente prometeu em todos os campos, na falta de iniciativas políticas que pudessem efetivamente levar ao rompimento das amarras que ainda nos constrangem a uma situação de mediocridade em todos os planos da vida brasileira, da vida pública brasileira, ela procura trazer para si os louros da popularidade de seu antecessor. Eu não quero discutir, senhor presidente, porque são números absolutamente arquiconhecidos, embora possam se prestar interpretações diversas. A questão da Petrobras, cujo valor patrimonial foi lá para o chão, da Eletrobras também, a mesma situação de dificuldade, os atrasos na infraestrutura, a inflação renitentemente alta, incomodamente alta, o nível de crescimento baixinho, raquítico, as dificuldades no comércio exterior, a desindustrialização galopante. Tudo isso são dados conhecidos de todos nós. A fotografia do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, reflete a situação de uma presidente que de alguma forma abdicou da liderança que a sua eleição lhe deu, que não enfrentou os problemas, que não se conscientizou de que, às vezes, para fazer um omelete é preciso quebrar ovos, e achou que tudo pudesse continuar num rame-rame de medidas tópicas que consertam uma coisa ali e desarranjam acolá. Um governo sem continuidade, sem projeto. Veja, Vossa Excelência, senhor presidente, o governo esboçou uma política visando a retomada do desenvolvimento com base em desonerações tributárias de setores da nossa economia. Não sei quantos bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres da União, que já estão hoje em situação muito difícil, cujas contas estão hoje em situação muito difícil. Renúncias fiscais, bilionárias. De repente, o governo anuncia que vai acabar com as desonerações. Então começa algo que seria a solução para nos tirar do marasmo econômico e, de repente, resolve voltar atrás, como se não tivesse feito nada.
Será que a política teve êxito? Não, porque os índices de desenvolvimento continuam raquíticos. Mas ela diz, não vou mais fazer isso. E o dinheiro e a renúncia fiscal? O dinheiro que hoje falta aos cofres da União. Qual foi o resultado disso? Que avaliação se tem? Nenhuma. E aí, como resultado da falta de liderança, evidentemente começam os problemas da fragmentação política se tornam cada vez mais evidentes. A Câmara dos Deputados tem, na sua base governista, mais de 400 parlamentares. A pauta da Câmara está travada desde o mês de outubro. Não conseguem votar nada. Não conseguem votar nada. Agora inventam um bode expiatório, um fantasma. É o líder do PMDB. O PMDB é uma coisa só, senhor presidente. Nós sabemos disso. Com divergência, mas é um partido. Um partido tem que ser tratado de acordo com a sua natureza e com a sua dimensão. Mas a presidente Dilma, na falta da habilidade política do seu antecessor, e que é um atributo do presidente da República, saber compor, saber ouvir, saber buscar convergências, resolve erigir o líder do PMDB no seu inimigo número 1. É preciso isolá-lo. Isso é o resultado, essa crise não se improvisa. É o resultado de um método de fazer política, de um partido que trata os seus aliados como as cozinheiras de antigamente tratavam as galinhas, depenando-as antes de colocá-las na panela. Ouço a parte, Vossa Excelência, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senadora Aloísio. Com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, tenho que lhe perguntar por que causa tanta estranheza e tanto impacto o sorriso, a alegria do presidente Lula, da presidenta Dilma, a Vossa Excelência e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu, de fato, não consigo entender. Porque o sorriso da presidenta, o sorriso do presidente, é grande parte o sorriso do povo brasileiro, das conquistas que essa população teve ao longo desses 11 anos de governo. Conquistas importantes, conquistas na área do emprego, conquistas na área da renda, conquistas na área da educação. Hoje, inclusive, tem uma matéria no Valor Econômico dizendo que nós temos 1.600.000 jovens pobres que frequentam a universidade, no ProUni e no FIES. 30%, se refere a 30% do total de estudantes universitários no país. Isso é uma mudança concreta na vida do povo. É por isso que o presidente Lula sorri, que a presidenta Dilma sorri. Porque nós temos também 60.000 jovens brasileiros num programa chamado Ciência Sem Fronteira, estudando as melhores universidades do país. Porque nós temos um programa de médicos que está levando médicos às pessoas que precisam. Porque esse é o resultado desse governo. Será que o presidente Fernando Henrique não sorria no Palácio Alvorada? E muito. Como ele fazia as suas articulações? Deu ele sorrisos ou gargalhadas quando discutiu, por exemplo, a emenda da reeleição, que nos legou um câmbio artificial e uma inflação de 12,7%. E as articulações foram feitas lá. Então, não tem por que Vossa Excelência questionar as reuniões que a presidenta faz no Palácio da Alvorada e nem a alegria do ex-presidente e da presidenta Dilma, que é a alegria do povo brasileiro pelas conquistas que tiveram durante esses 11 anos de governo, senadora Aloísio. Com todo o respeito, eu penso que a alegria e o sorriso devem fazer parte da nossa vida, devem conduzir as nossas ações para que realmente a gente possa entregar ao povo as melhorias que nós acreditamos e pelas quais nós lutamos muito. Obrigada. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu já disse logo no início do meu discurso, penso que talvez Vossa Excelência não estivesse aqui presente. Eu não tenho nada contra a realização de reuniões no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Não é esse o meu ponto. E nem contra o sorriso, hein? Veja bem, não é contra o sorriso. Vossa Excelência está procurando, digamos, fazer render a ironia do seu artigo no IG, que é um artigo bem escrito, mas é preciso ter cuidado com a ironia, é uma arma difícil de ser manejada. A minha objeção é em relação à tutela exercida pelo presidente Lula em relação ao presidente da República, é a diminuição da sua autoridade política e
as consequências que isso tem para o nosso país. Eu não sei se o país aguenta mais 4 anos de um governo que contemporiza com os grandes problemas que afetam a nossa vida, a economia brasileira, a sociedade brasileira. Qual iniciativa, senadora Gleisi Hoffmann, a presidente da República tomou até agora, por exemplo, em relação ao tema da segurança pública? Só para citar esse exemplo. Qual o projeto de lei que Sua Excelência enviou ao Congresso Nacional sobre esse tema? Disse ela alguma palavra sobre isso? Não. A educação, eu creio que a educação, em alguns sentidos, vai bem. Houve universalização, não é? O presidente Lula deu continuidade ao programa do Fundef e estendeu, dando ali a forma do Fundeb, positivo. Agora, não há que se esquecer que o nosso ensino médio está estagnado. Não podemos nos contentar com programas tipo Ciências Sem Fronteiras, que mandam os meninos para fora do Brasil e que chegam lá fora e não sabem falar a língua estrangeira. Sabe por quê? Porque não conseguem falar a língua portuguesa sequer. Então, eu não vou jogar fora tudo o que está sendo feito, de modo algum, mesmo porque, se nós formos falar, por exemplo, sobre equidade, eu creio que há uma continuidade de trabalhos, de esforços, de iniciativas, que vem desde a Constituinte de 88. Felizmente é assim, não é? O mérito do presidente Lula colocar com tanta ênfase a questão do combate à miséria na agenda política nacional. Agora, eu não posso desconhecer, e aí é a minha interpretação, que seguramente não é a sua, é que nós estamos andando em círculos. Nós estamos andando em círculos. Veja a nossa balança comercial, veja a situação da nossa educação, que não avança, se conserta o telhado, mas a base está podre, está frágil, melhor dizendo. Veja a questão da segurança pública, veja o atraso na nossa infraestrutura. É sobre isso que eu quero falar. Por isso é que eu acho, se a senhora me permite, que a reunião no Palácio da Alvorada poderia, claro, ter ocorrido, mas eu ficaria muito feliz se a presidente Dilma dedicasse uma pequena parcela do esforço que ela faz hoje para uma reforma ministerial que não termina nunca. Uma reforma ministerial onde a presidente da República faz 2 convites públicos a 2 senadores para integrar o seu governo e recebe dos 2 um redondo não, publicamente. Se ela usasse um pouquinho dessa energia para enfrentar os problemas penosos, difíceis, árduos que nós enfrentamos, ela receberia todo o meu aplauso. Muito obrigado.